abrir a palavra do Senhor em Deuteronômio 8. Amém? O Senhor é perfeito e a sua misericórdia dura para sempre. Hoje, desde o momento que eu cheguei, na verdade eu pensei que ia nem chegar a tempo, porque gente que trânsito. Mas o Senhor é perfeito em tudo que faz, né? A gente não tem conhecimento de nada. E chegando aqui, sentindo o meu coração aflito, como sempre, porque é uma responsabilidade grande trazer a palavra do Senhor. Mas chegando na casa do Pai, a gente tem um conforto, a gente tem um alívio, tem a confirmação, tem o momento de que, filha, não é você, sou eu. E vem as provações, porque a gente tenta se concentrar e acaba deixando brechas e atrapalha estar no momento com o Senhor, de concentração. Mas é isso a vida do cristão, perseverar e estar sempre ciente que quem é o dono da vida tem o controle. Amém? Abra Deuteronômio 8. Amém? O capítulo inteiro só tem 20 versículos. Nós vamos ler e o Senhor vai falar alguns deles conosco. Amém? Lá em Deuteronômio 8 vai dizer: tenham cuidado de obedecer toda a lei que eu hoje ordeno a vocês, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções e se irarem obedecer os seus mandamentos ou não. Obedecer os seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, como mostra a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se desgastaram e os pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, da sua mesma forma, o Senhor, seu Deus, os disciplina. Obedeçam os mandamentos do Senhor e o seu Deus, andando em seus caminhos, e ele tendo temor dele, pois o Senhor, seu Deus, está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram no vales e nas colinas, terra de trigo e cevadas, videiras e figueiras, as romãzeiras, azeites de oliva e mel, terra onde não faltará pão, onde não terá falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre sobre as colinas. Amém? Vamos ler até aqui e depois eu vou desenvolvendo com os irmãos o restante. Pode se acertar, meus irmãos. Amém? Glória a Deus. Obrigada. Amém. Deus, só uma ação. Aqui, o Senhor vai falar comigo tremendamente, porque eu já tinha lido uma vez essa parte e chamou minha atenção, e o Senhor trouxe mais uma vez esse capítulo para trazer para os irmãos o que ele trouxe para mim. Mas antes, eu quero contar um testemunho. Nós estamos aqui no Porto da Vitória. Quero aproveitar e contar a vitória que o Senhor me deu. Eu tenho meu irmão Gabriel, que ele estava desviado, né? Estava distante. Vamos colocar que ele estava distante do Senhor. E não vinha direto para a igreja, vinha uma vez ou outra, quando eu vinha era um milagre, e eu falava, Senhor, eu creio que meu irmão vai voltar. Mas, olha só, eu nunca escrevi isso no cartão da Vitória. Eu sempre falava, mas eu nunca escrevi. E aí a primeira coisa que eu escrevi no cartão da Vitória, que eu peguei no início desse mês de abril, se eu não me engano, foi isso. Eu peguei e escrevi a reconciliação do meu irmão. Coloquei lá. E ficou. E toda vez estava aqui na Bíblia. Hoje, por coincidência, não veio, porque eu tirei acho que todos os papelzinhos para não correr o risco de inventar
tá em tudo. Então eu tirei, mas foi a primeira coisa que eu coloquei, não coloquei mais nada no momento, porque foi o que o Senhor tinha trazido ao meu coração, era essa questão. Coloca no papel o que você quer. E eu fui lá e coloquei. E aí demorou acho que 2 semanas. Do nada, vou dizer do nada. Meu irmão veio para a igreja num culto de domingo. E assim, ele veio, eu vi que ele ficou meio comovido e tal. Só que ele não, na hora do apelo, ele não veio aqui para frente. Acho que pelo modo de travar, né? Vinha a batalha espiritual, tipo, não vou, não, tô com vergonha, ou então, não, agora não, vai ter outra oportunidade. Ele não veio. Mas no final, ele não conseguiu resistir. E ele foi ao encontro do pastor. E conversou com o pastor, e ele ali voltou para os caminhos do Senhor. Naquele momento, ele se reconciliou com o Senhor. Eu falei, Deus, durou 2 semanas. Se eu soubesse, não tinha durado 3 anos. Tinha durado menos tempo. Então, irmãos, não é o papel, é a sua fé. Não é o papel, é a sua ação. Não é o papel, é a fé que você tem com o Senhor, o Deus do impossível. E depois dali, ele falou, mãe, eu quero realmente me consertar. Eu quero tentar fazer tudo certo. E até noivou, ele agora noivou. Então, assim, está consertando a vida dele e está indo para os caminhos do Senhor. Falta agora só mais ação, atitude, mas eu sei que isso está no controle do Senhor. Não na minha força e nem na força de ninguém, a não ser a do Senhor. Amém? E é esse meu testemunho que eu tenho para contar para os irmãos, que eu não ia contar, mas quando eu fechei os olhos para orar da campanha, o Senhor me trouxe esse momento. E eu falei, Deus, então vamos falar. Vamos falar ao Senhor. E esse é o nosso Deus. Não perca jamais a fé dele. Amém? A palavra de Deuteronômio 8 que o Senhor me trouxe é justamente esse. Deus conhece o meu coração. Deus conhece o seu coração. E o que o Senhor vem falar a respeito disso? Não adianta nós queremos apressar o processo de nada nas nossas vidas. Não adianta nós queremos sair do Egito e logo em seguida entrar na terra prometida sem estar preparado para habitar a terra prometida. E foi isso que o Senhor trouxe ao meu coração. Prepara o seu coração. Eu estou preparando o seu coração para algo melhor. E quando a obreira Grace orou aqui, eu falei, eita Deus, obrigada. É emocionante porque primeiro tu sabe que eu choro, né, gente? Quem conhece sabe que eu choro sempre que eu venho aqui, porque assim, a palavra do Senhor, ela age na vida de cada um de alguma forma. Uns gritam, outros sorriem, uns dançam, uns choram, outros falam em línguas, mas a palavra do Senhor, quando ela manifesta, não tem como você ficar parado. E é isso que o Senhor trouxe ao meu coração. Primeira coisa vai dizer lá no versículo 1, tenham cuidado de obedecer toda a lei que eu hoje ordeno a vocês. Quando o Senhor fala, tenham cuidado, tenham zelo, tenham ordem, tenham temor a toda a lei que eu falar para vocês hoje. Porque é nesse cuidado, é nessa ordem, é nessa dedicar de obedecer à lei do Senhor que as demais coisas são apresentadas nas nossas vidas. O Senhor jamais vai dar algo ou colocar algo que seja do agrado do coração dele, no nosso, sem nos capacitar. Jamais. Porque o Senhor não é menino. O Senhor, ele é Deus. Ele não é nem homem, ele é a lei. Então ele sabe muito bem como é que é o nosso coração. Então Deus está sempre falando, tenham cuidado. A minha lei não é brincadeira. Tenham cuidado, tenham ordem e decência, porque a minha lei te leva à glória. A minha lei te leva à salvação. E é isso que o Senhor fala, né? Usa Moisés para falar com o povo. Porque naquela época não era o mesmo povo que saiu do Egito. O povo que saiu do Egito foi morto porque não teve cuidado com a lei do Senhor. Não teve o zelo de estar prestando atenção no Deus que fez derramar do céu o maná, que matou a fome, que ninguém jamais pensou em comer o maná daquele. Porque aqui na palavra do Senhor fala que ninguém dos antepassados, ou até mesmo esses que estão aqui com Moisés, sabe
o que é comer do maná. Porque o Senhor, Ele dá o melhor para todos, além do que nós imaginamos. Não é só pão que o Senhor quer dar para nós. O Senhor quer dar a terra prometida que mana leite e mel. A terra prometida que tem azeite. A terra prometida que tem romãs. A terra prometida que jorra nas nascentes, jorra na colina. E nós não sabemos o que realmente queremos, porque nós não estamos tendo ordem e cuidado em seguir a lei do Senhor. E todas as vezes que eu li essa palavra, ontem, hoje, o Senhor traz só uma coisa: em seu coração. Ele fala 3 vezes aqui essa parte do coração: em seu coração, em seu coração, em seu coração e o seu coração. Porque o nosso coração tem a chave do que nós estamos pensando. A palavra do Senhor diz que aonde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Então, se em nosso coração não está a palavra do Senhor, se o nosso coração não está a vontade e a lei do Senhor, nós estamos perdidos. E é onde está o seu coração. O Senhor conhece o nosso coração. Ele sabe que nós não estamos preparados para tudo que Ele tem preparado para cada um de nós. O nosso coração ainda está pensando que o melhor para nós são as colheitas, são as pinturas, são o vinho, são as festas, são tudo o que ficou no Egito. Porque para o nosso coração é tão bom sentir o que nós já vimos, o que nós já temos, o que nós já tivemos a experiência de ter. E o nosso coração fica pegado àquelas sementes do passado. E o Senhor fala para nós hoje: tenha cuidado com o que está no seu coração. O seu coração, ele tem a porta de te levar para a terra prometida e tem a porta de te deixar parecendo no deserto e você morrer no deserto por conta do seu coração. O Senhor humilhou o povo que saiu do Egito, o seu povo escolhido. O Senhor provou o povo, mas foi porque o Senhor sabia o coração de cada um que tinha ali. O coração deles não estava pronto para conhecer o verdadeiro Deus. O Senhor estava provando todos os dias, moldando todos os dias o coração de cada um que estava ali. E a prova que nós estamos vivendo hoje, o Senhor está te humilhando, o Senhor está te moldando, porque você não está pronto para conhecer o verdadeiro Deus. O Senhor fala isso comigo, fala isso comigo, fala isso conosco essa noite. Você está sendo provado, forjado, lapidado. Você está sendo moído. Mas o Deus que está fazendo isso com você não é o Deus de madeira, não é o Deus de bronze, não é o Deus de estátua. É o Deus vivo que foi falado aqui nesse momento. É o Deus vivo que deixa você na prova, mas porque Ele quer que você passe por ela. É o Deus que se cala, mas é o Deus que tem o seu nome na palma da mão. Ele é o Deus de todos o momento. Então é esse Deus que provou o povo. Assim como aqui diz, o pai que corrige o filho, é assim que Ele é conosco. Só que Ele ainda é melhor, porque o pai às vezes dá aquela relaxada. O Senhor não. Ele vai te moendo, te moendo. Você fala que não consegue, mas você consegue, porque quem te fez foi eu. Consegue porque quem criou todos os seus pensamentos foi eu. Então, meu irmão, nesse momento de prova, de humilhação que cada um está passando, porque eu creio que não seja só eu sei que tem mais, em nome de Jesus, não quero passar por essa prova sozinha, esse deserto. Mas tudo isso o Senhor está fazendo porque tem a terra prometida para nós. E o Senhor conhece tão bem o nosso coração que Ele sabe que todo o processo é essencial para nossas vidas, porque em nosso coração gera orgulho. No nosso coração
geram o esquecimento das graças do Senhor. E eu trouxe isso porque estavam passando por uma provação, melhorou, graças a Deus, a provação, e aí veio um relaxamento. Veio aquele relaxamento, tipo assim, passou, não preciso orar, não preciso jejuar, não preciso ficar orando 4, 5, 6 vezes por dia, porque graças a Deus já passou, então tá tudo bem. Foi graças a Deus que passou. Primeiro você reconhece que foi graças a Deus, aí depois você começa, não, mas se eu não tivesse jejuado, não teria acontecido. Se eu não tivesse falado, Deus, faz alguma coisa, eu não vou fazer mais não, também não tivesse acontecido. Se eu não tivesse falado, me desculpa, também não tinha acontecido. Então, não é isso que o Senhor quer sobre nós essa noite. O Senhor quer falar o quê? Que é Ele. É Ele que tem feito tudo o que está na sua vida. É o Senhor. É o Senhor que tem feito tudo isso. E sempre será Ele. Porque Ele tem a chave da vida. Ele tem a chave da morte. Ele tem a chave da água da vida. Ele tem a chave do pão. Ele é a chave. Ele é a porta. Não é pelos nossos méritos, jamais. Por isso que Moisés está advertindo o povo falando: quando vocês estiverem na terra, não é pelo seu esforço, porque vocês não mereciam nada. Não é porque vocês persistiram, porque vocês não persistiram sozinhos, porque os seus pés não incharam, as suas roupas não rasgaram, vocês não tiveram calor, vocês não tiveram frio, vocês não passaram por fome extrema. Tudo o que foi feito foi Deus. Não é pelos seus méritos. Você não chega no final porque você é capaz. Não. Foi eu, o Senhor, que consegui que você chegasse até onde eu queria. Glória a Deus. Então foi isso que o Senhor fez com aquele povo. E o Senhor ainda fala mais. A fim de que tudo fosse bem com vocês. O Senhor queria prová-los para que tudo fosse bem conosco. O Senhor sabe que o bem que Ele quer para nós é muito melhor do que o bem que nós achamos. Eu acho que se eu tiver dinheiro, eu vou estar bem. Mas o meu bem, vou contar para vocês, quando eu falo assim, Deus, eu queria um dinheiro, mas é o dinheiro. Por quê? Porque eu ia fazer uma plástica, porque eu ia viajar, porque eu ia fazer isso, porque eu ia fazer aquilo. E aí o Senhor fala, pobre coitada. Ela pensa o quê? Uma plástica. Se eu der dinheiro para essa garota, ela vai fazer uma plástica, na mesa de cirurgia, ela morre. E para que o dinheiro também para ela? Ela não soube usar. O coração dela não está pronto para receber o que realmente eu quero dar para ela. O coração dela não está pronto para ouvir um não. Você não vai receber dinheiro, você vai sim ser próspera, mas próspera da minha graça. Você vai sim ser próspera, mas próspera para você conseguir ajudar o seu próximo. Então, o Senhor sabe o que se passa no meio do seu coração. Irmãos, às vezes você olha e fala assim, Deus, eu estou cansada de viver só comendo arroz e feijão, arroz e feijão, arroz e feijão. Aí o Senhor fala, você vai continuar comendo arroz e feijão, porque você tem que dar graças a Deus porque você tem arroz e feijão. Você não está preparado para receber o banquete que você quer ter, porque no primeiro momento que você tiver, em um dia você acaba com tudo. E nem vai lembrar de dar para o vizinho, chamar o amigo para comemorar, porque eu te dei essa cesta maravilhosa. Então você não está pronto para receber a verdadeira bênção, receber a verdadeira graça. Porque quando nós estamos prontos para receber a verdadeira bênção, a verdadeira graça, ela não fica parada, ela transborda. A verdadeira graça, ela multiplica. A verdadeira graça, ela inunda aonde a gente passa. E é isso que o Senhor tem preparado para nós. Por isso que o Senhor precisa que nós sejamos humilhados diante dEle, para entender que nós não somos nada. Os nossos pensamentos são pequenos, as nossas
irmãos que têm mais de 40. Eu sei que tem uns irmãos de 60 aí. Se você acha que já foi o suficiente, calma. Pode ter mais tempo. Pode ter mais tempo. Porque quem é dono do tempo não é eu e você. É Deus. E se até hoje não chegou o que realmente você quer, porque não é para o seu bem. Então, pare de querer gerar no seu coração coisas que não vêm de Deus. Aquele povo reclamou 40 anos querendo voltar para o Egito, viver numa terra que não era deles, viver numa casa que eles pagavam para estar naquela casa. E a palavra do Senhor disse aqui, em Deuteronômio 8, se você continuar lendo, vocês vão construir casas suas, o seu rebanho vai ser multiplicado, mas é seu, não é de Faraó, não é dos seus senhores, é seu. O Senhor quer te dar algo seu, e você está apegado com coisas que não é sua. Ah, mas aquele meu emprego, meu chefe me dava isso. Ah, mas não é seu, era do seu chefe. O Senhor quer te dar algo seu. Glória a Deus. Outra coisa, nós ficamos apegados naqueles bens materiais. Ah, mas quando eu estava lá, eu recebia roupas. Ah, mas quando eu estava lá, eu tinha meus enfeites, meus brincos. Ah, mas quando eu estava lá, mas não era seu, era dado. Era algo que custava muito mais do que você podia pagar. Tira o seu coração de onde não é seu. O Senhor está falando que Ele tem algo dele para nos dar, e tudo que é dele é nosso, porque nós somos filhos de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tome posse do que é seu. O que está no seu coração não é seu. O que está no seu coração é do Egito. Deixe de pensar no Egito. Foca no que é seu, que o Senhor colocou no seu coração. O que Ele colocou no meu coração? Que eu tenho que ficar pronta. Porque o que o Senhor vai fazer é muito maior e melhor do que meu coração pensa. Aleluia. E eu creio que o Senhor tem isso para o coração de cada um que está aqui. Irmãos, a bênção do Senhor não fica retida. Põe isso no coração e na mente de vocês. Quando vocês ganharem uma bênção, seja ela simples que for, transporte. Porque a bênção do Senhor não era só para aqueles, foi para todos os filhos que reconheceram Ele como Deus. E quantos filhos que ainda estão aqui, nesse bairro, no meu condomínio, no meu trabalho, sem saber o Deus que eu sirvo, porque eu retenho a bênção que eu ganho. O nosso coração o Senhor conhece. E o Senhor nos prova e nos humilha até entender como nós devemos ser diante dele. Como nós devemos ser gratos. A aprovação do Senhor veio para nos dar a gratidão, irmãos. Por isso nós temos coração endurecido, porque nós não somos gratos. Nós não conseguimos agradecer ao Senhor pelo ar que respiramos. Porque no momento que a gente respira o ar, vira um momento e bate o dedinho bem no cantinho da porta. Quando você vai falar, Deus, obrigado por esse dia, e você anda e pá, bem na quina. Aí aquele momento que você ia agradecer, você já fala, meu Deus, Jesus. Hoje pra entrar também ainda estou com sinusite. Por isso que a voz está meio estranha. Mas é isso. O Senhor fala, eu conheço o coração de vocês. E o coração de vocês não é um coração grato. O que eu quero de cada um é a gratidão. Porque através da gratidão vem o reconhecimento. Através do reconhecimento vem a glória. Através do reconhecimento vem a glória. Porque nós reconhecemos o nosso Deus. E assim o Senhor fala, a fim de que tudo fosse bem com vocês, não diga, pois bem, em seu coração, a minha capacidade e a minha força são o que me chegou até aqui. Isso está lá em Deuteronômio 17, em diante.
e a força das minhas ações que me ajudaram a ter a minha riqueza, que toda essa riqueza. Mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois Ele é que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, firmando a aliança que jurou a todos os seus antepassados, conforme até você viver hoje. Não é a sua capacidade que faz gerar riqueza. Não é a sua capacidade que faz gerar você forte. Não é a sua capacidade que te dá firmamento, firmeza. É a capacidade que vem do Senhor. É o Senhor, e é o Senhor que vai ser sempre nas nossas vidas. Porque Ele jurou isso. Não foi para mim agora, não. Foi antes mesmo de eu nascer, o Senhor jurou que Ele iria estar comigo, que a glória dele viria sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos. Porque o Senhor foi dito, não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E se o Senhor lançou uma palavra sobre a vida de cada um aqui hoje, é para você entender que Ele não vai voltar atrás da palavra dele. A palavra do Senhor diz: volte ao seu coração a mim. Se arrependa, tenha um coração grato. Pensamentos pequenos de grandeza para você sozinho não vai existir. Tudo que eu dou para os meus filhos são para os meus filhos. Era para ser glorificado, é para ser exaltado o meu nome através da sua vida. Então, se você ganhou uma balinha que você queria ganhar muito hoje, agradeça e fale: irmão, foi o Senhor que me deu essa balinha através da sua vida. Porque nós temos que ser gratos ao Senhor. Gratos ao Senhor. E é esse momento, meus irmãos, que eu falo: vamos refletir. Onde está o seu coração nesse momento? Onde está o seu coração nesse momento? Seu coração está enganando que você está conseguindo passar pela aprovação porque você foi persistente? Porque você foi de fé, uma mulher de fé, um homem de fé? Foi você? Ou foi o Espírito Santo do Senhor que estava todo dia ali, ó, te cutucando? Ei, mais uma vez. Ei, mais uma vez. Não, Senhor, não vou fazer. Não vai, não? Tem certeza? O Senhor está chamando a igreja para voltar o coração a Ele. Um coração grato. Um coração que sempre reconhece a grandeza do Senhor sobre as nossas vidas. Porque o que Ele tem para nós são grandes e maiores. Não se apegue à casa que não é sua lá no Egito. Não se apegue ao mineral, ao ouro, à prata, ao bronze que não é seu. Porque quando você estava naquele Egito, você era escravizado, você era humilhado, você era condenado. Você não tinha direito de ter uma folga sequer. E o Senhor quer te dar as suas coisas na porção dobrada. Porque o Senhor, Ele é justo e Ele é generoso. Como a irmã Sônia falou, não é porque ela está dando uma pitaia que o Senhor vai dar 1, 2, 3 pitaias, não. O Senhor vai fazer o jardim dela ser frutífero. Ela vai ter uma mulher boa, ela vai ser uma mulher boa. Por quê? Porque ela é boa? Não, porque o Senhor viu que ela foi grata ao Senhor. Ela foi grata ao Senhor. Quando o Senhor fala, trazer todos os dízimos à casa do tesouro, a gente não está falando também só de dinheiro. A gente está falando de pensamentos, ações, atitudes. O Senhor não é um Deus ganancioso, não, porque Ele é dono do ouro e da prata, Ele já tem tudo. Ele só quer que o seu coração seja primeiro para Ele. Ele só quer que o seu pensamento seja primeiro para Ele. Para Ele. Não quer trazer aqui na igreja? Não tem problema, irmãos. Aqui é só um templo. Aqui é só uma construção. Faça você na sua casa. Senhor, isso aqui, ó. A primeira cesta de compras que eu compro, que deu mais de R$1.000, graças a Ti. Vou fazer um almoço especial em honra ao Teu nome. Porque hoje eu posso colocar 2 tipos de carne na minha mesa. Hoje eu posso colocar uma salada diversificada. Hoje eu posso. Antes eu estava comendo só arroz e feijão, mas hoje eu
de alimentação maravilhosa. E nós vamos estar aqui juntos para você entender que o Deus que fez na minha vida vai fazer muito mais na sua. Glória a Deus, aleluia. É isso, irmãos. Gratidão no coração. O Senhor quer isso nas nossas vidas. E é o que Ele sempre quis do povo dele. É o que Ele queria quando tirou o povo dele do Egito. Que eles entendessem que Ele tirou não porque Ele ouviu as orações, não porque o povo estava realmente clamando, mas é porque Ele entendeu que o povo não ia voltar o coração para eles de fato e verdade. E o Senhor falou, eu tenho que agir, porque o meu povo é duro a serviço. É um povo que mesmo chicoteado pelo povo egito, ele quer ficar lá. Então eu tenho que fazer algo, porque eles precisam entender que eu sou o Deus Todo-Poderoso. E é nesse momento que eu convido vocês a ficarem de pé para entender que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Que você venha ter o seu coração voltado ao Senhor. E toda provação que passa pela sua vida, ela passa. Mas se você não entendeu o processo, infelizmente você morre no deserto. Porque quem atrapalha de chegar lá é só nós mesmos. Assim como aquele povo todo foi engolido no deserto porque fizeram imagens e esculturas para outros deuses que não eram Deus que estavam provendo na vida deles, assim o Senhor pode fazer conosco se não entendemos quem é o nosso Deus. O Deus que ouve, o Deus que vê, o Deus que sente, o Deus que fala, o Deus que faz. Mesmo quando você não reconhece, Ele faz. Então nesse momento vamos erguer nossas vozes, colocar a mão no nosso coração e pedir para o Senhor para que nós possamos ter o coração voltado para Ele. Porque o Senhor é o Deus que tudo pode. O Senhor quer nos dar a nossa casa, a nossa terra, o nosso pão, o nosso mel, a nossa romã, o nosso vinho, o nosso azeite. É onde o Senhor quer dar o que é nosso. Não é o que é dos outros, não é o que é do Egito, não é o que é do nosso chefe, é o que é nosso, porque nós temos no nosso firmamento no Senhor. Amém? Deus Santo Poderoso, nesse momento, Senhor Jesus, como igreja, Pai, como irmãos em Cristo, Pai amado, estamos aqui, Senhor Jesus, para pedir que o Senhor volte o nosso coração a Ti, Pai, porque o Senhor sabe como está o nosso coração, o Senhor sabe, Senhor Jesus, onde está a nossa riqueza, Pai, porque o Senhor fala, Pai, que onde está o nosso coração, aí está a nossa riqueza, aí onde está o nosso tesouro, Pai, e que assim como aquele povo, Senhor Jesus, foi humilhado, foi transformado, foi testado para chegar, Senhor Jesus, aonde o Senhor queria, assim também nós somos, Pai. Mas se nós vemos, Senhor Jesus, entender todo o processo, Pai, porque quando nós entendemos o processo, Senhor, a Tua graça desce, a Tua glória vem o Teu bálsamo, vem a Tua salvação, vem a Tua restauração, a Tua reconstituição, Pai, sobre as nossas vidas, Deus. Deus Santo e Poderoso, que não seja feito o desejo do nosso coração, mas seja feita a Tua vontade, Pai. Porque o Senhor quer nos dar sempre o melhor do que nós pensamos e imaginamos. Muito, muito mais, Deus, do que nós pensamos o Senhor quer para nós, Pai. Mas sem ter o coração grato, sem ter o coração, Senhor Jesus, voltado a Ti, nada é possível, Senhor. Nada é possível porque nós estamos confiando na nossa força, confiando no nosso braço, confiando nas nossas ações, e não é assim que funciona, Deus. É na Tua, no Teu direcionamento, Senhor, no Teu mandamento, na Tua lei, Pai. É assim que funciona sobre as nossas vidas, Senhor. E que nós possamos ter o coração sempre voltados para Ti. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.